Olá, eu sou Ariane Cani, acadêmica do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Centro de Ciências Agroveterinárias e estarei apresentando o trabalho de modelagem matemática da gaseificação de resíduos de biomassa, um estudo paramétrico, no qual fui orientada pelo professor Dr. Valdeci José Costa. A técnica de gaseificação de biomassa tem se tornado bastante promissora nos últimos tempos. Porém, ainda há muito o que desenvolver a respeito do entendimento de como funcionam os complexos fenômenos físico-químicos que ocorrem durante todo o processo. Sendo assim, a utilização de modelos matemáticos, aliados à técnica da dinâmica computacional de fluidos, nos fornecem as informações necessárias para que o processo de gaseificação possa ser otimizado de maneira mais econômica. Assim, o objetivo principal deste trabalho foi simular a gaseificação de biomassa de resíduo de pinos através da dinâmica computacional de fluidos no software ANSYS Fluid. Começarei explicando o que é e como funciona um gaseificador de leito fluidizado. A combustão e gaseificação em leito fluidizado são fenômenos de fluxo reativo multifásico, o que envolve reações homogêneas entre gases e reações heterogêneas entre partículas de combustível e gases. O leito fluidizado para reação de combustão e gaseificação é composto então por partículas sólidas que são combustíveis, por gases que fazem parte do meio, e o agente de gaseificação é o ar. Sendo assim, o ar entra pela parte de baixo a uma certa velocidade e temperatura, que faz com que as partículas combustíveis injetadas permaneçam em suspensão. Ocorre então a pirólise, em que os voláteis são primeiramente liberados para formar uma mistura de gases. Enquanto isso, as partículas de biomassa são transformadas em partículas sólidas carbonosas, conhecidas como carvão, e o que não é queimado posteriormente se transforma em cinza. Os gases saem por cima do reator. E para este estudo, um reator cilíndrico com 20 cm de diâmetro e 6,5 metros de comprimento foi reproduzido. A entrada de ar fica na sua base e a saída dos gases no topo. A entrada de material particulado possui 10 cm de diâmetro e fica posicionada perpendicularmente à entrada de ar. A partir dessa geometria, foi criada uma malha com 484.101 volumes. A respeito dos modelos utilizados. O conjunto básico de equações para o cálculo de fluxo de fase contínua compreende a equação de conservação de massa, a equação de conservação de momento e a equação de conservação de energia quando a combustão e a gaseificação ocorrem em leito fluidizado. Para a modelagem da gaseificação, utilizou-se uma abordagem multifásica, na qual aplicou-se o modelo euleriano-lagrangiano, que descreve a fase dos gases provenientes das reações como contínua e as partículas de combustível injetadas como uma fase discreta. Para a turbulência interna no reator, foi utilizado o modelo KY-RNG, que, acoplado à teoria cinética do fluxo granular, simula a hidrodinâmica do sistema gás-partícula no gaseificador, e foi associado ao modelo de tratamento aprimorado de parede, a fim de gerar uma melhor solução da viscosidade dos fluidos. Para o arrasto das partículas, utilizou-se o método de Giraspol. Para as reações homogêneas e heterogêneas que ocorrem dentro do reator, utilizou-se o modelo de transporte de espécies. E para a transferência de calor, o modelo de radiação P1 foi aplicado. Por fim, as equações resultantes foram discretizadas numericamente pelo método dos volumes finitos, ao qual aplicou-se o algoritmo de fase acoplada Simple para acoplar pressão e velocidade. Sobre os resultados. A figura 1 apresenta os resultados para a temperatura de fase granular dentro do reator. O ar entra pela parte inferior a uma temperatura de aproximadamente 820 graus Celsius. Próximo à região de entrada já se inicia o processo de pirólise e degradação térmica da biomassa. A biomassa entra no reator, passa por secagem liberando H2O e também libera matéria volátil, chamada de fase de devolatilização.
imediatamente ocorre gaseificação das partículas, caracterizada pela oxidação e aumento de temperatura. A matéria volátil sofre oxidação homogênea, enquanto o carvão restante sofre reações heterogêneas ao longo da passagem pelo reator. A figura 2 apresenta a temperatura para a fase volátil, em que é possível perceber que após a oxidação das partículas, a temperatura diminui ligeiramente na zona de gaseificação, pois o calor é absorvido por essas reações. Os resultados obtidos são preliminares e é necessário que muitas outras simulações sejam realizadas a fim de obter resultados definitivos. Porém, pode-se afirmar que o uso de ferramentas de dinâmica computacional de fluidos são importantes para a modelagem dos processos físicos e químicos que ocorrem em sistemas de gaseificação de biomassa, assim como a utilização dos modelos e condições adequadas para a previsão dos resultados. Estas foram as referências utilizadas para a elaboração do trabalho. E aqui meus agradecimentos a todos que me auxiliaram, ao professor Dr. Valdeci José Costa e ao mestrando Guilherme Steffens. Muito obrigada.